Os judeus acabaram em alguns lugares bem distantes do mundo. Mas o Uzbequistão, este país islâmico no centro da Ásia Central, parece o local mais improvável para se encontrar uma comunidade judaica próspera. E ainda assim, os judeus chamam o Uzbequistão de lar há mais de 2.500 anos. Eles sobreviveram a guerras, impérios e dinastias que surgiram e caíram rapidamente. Cortados do resto do mundo judeu por gerações, eles se apegaram à sua fé e tradição. É uma comunidade que viveu nos arredores da diáspora judaica após a destruição do primeiro templo e, apesar de todas as adversidades, ainda manteve-se vivendo e prosperando como uma comunidade judaica. Então, quem são os judeus Bukharan? A história dos judeus Bukharan é um conto de preservação e transformação, ideias aparentemente contraditórias. Mas quando se trata de identidade, nada é simples. Pergunte por aí e receberá respostas diferentes. Alguns consideram os judeus Bukharan como russos. Outros os chamam de Sfaradim, judeus espanhóis com costumes semelhantes aos dos judeus do Oriente Médio. E alguns até se veem como indígenas da Ásia Central. Então qual é a verdade? Os bukharianos eram uma comunidade próspera, mas isolada? Ou estão silenciosamente esperando que estranhos os ajudem a sobreviver? Mesmo hoje, as respostas são complicadas. Mas para entender quem eles são agora, precisamos voltar muito, muito atrás. As origens remontam à expulsão brutal dos judeus da antiga Judéia pelo Império Babilônico. A maioria dos judeus ficou na Babilônia até os persas assumirem e permitirem seu retorno para casa. Mas alguns não voltaram. Eles adentraram cada vez mais o Império Persa. Eles se estabeleceram em cidades pela Rota da Seda, terminando no que hoje é Irã, Afeganistão e Uzbequistão. Bukhara e Samarcanda eram prósperos oásis na Rota da Seda, ideais para comerciantes judeus que conectavam Europa e Ásia pelas rotas comerciais. E desses cruzamentos de império e exílio, uma nova comunidade judaica cresceu e prosperou. No século VIII, o Império Persa foi conquistado pelos árabes. Com os árabes, chegou o Islã. Sob o domínio islâmico, os judeus eram oficialmente cidadãos de segunda classe. Paradoxalmente, essa era foi frutífera para muitas comunidades judaicas. A Ásia Central se tornou um raro refúgio e porto seguro para os judeus que escapavam da brutal perseguição no vizinho Império Bizantino Cristão. O diário de um dos pioneiros blogueiros de viagem fornece pistas sobre as comunidades centro-asiáticas. Benjamin de Tudela, um viajante espanhol do século XII, percorreu a Europa, Ásia e Norte da África, documentando as comunidades judaicas que encontrou. Seu diário descreve Samarcanda como um assentamento próspero de 50 mil israelitas. Historiadores creem que esse número pode ter sido exagerado. Mas é inegável que uma comunidade vibrante existia nesta grande cidade. E esses judeus não viviam isolados. Eles tinham fortes conexões com outras comunidades judaicas ao longo da Rota da Seda. Eles escreviam para as grandes autoridades rabínicas no Iraque com questões legais. Eles compartilhavam costumes, liturgia e melodias de oração. De muitas maneiras, eles não estavam à margem da vida judaica de forma alguma. Eles estavam bem no fluxo. Mas então os mongóis chegaram. As forças de Genghis Khan varreram a Ásia Central como um incêndio, nivelando cidades inteiras, incluindo Bukhara e Samarcanda. E o que ocorreu com os judeus de Bukhara e Samarcanda após essa destruição? Ninguém sabe ao certo. Eles podem ter fugido para a Pérsia, Afeganistão ou até mesmo para o extremo leste, como a China. Ou talvez eles nunca tenham saído de lá. O registro histórico fica em silêncio por um tempo. Mas cerca de 150 anos depois, os judeus de Bukhara e Samarcanda ressurgem sob um novo governante, o Grande Visão. Seu nome era Timur, um senhor da guerra muçulmano que conquistou Samarcanda e se propôs a reconstruir um império. Mas para isso ele precisava de talento. Os judeus da Ásia Central eram conhecidos pela excelência na tecelagem e tingimento. Então, Timur mudou centenas de judeus de Bukhara para Samarcanda para impulsionar sua economia. É difícil saber o quão dispostos eles estavam para se mudar. Mas sob Timur e seus descendentes, os judeus viveram bastante bem. Eles tinham terras, casas e atuavam como comerciantes, artesãos e médicos. Eles dominavam a indústria têxtil da região. Mas os bons tempos não duraram. No século XV surgiu um novo poder. Os beques muçulmanos conquistaram a Ásia Central, dividindo-a em reinos religiosos denominados Khanatos. Os judeus acabaram concentrados em um deles, o Khanato de Bukhara. Os problemas começaram aqui.
Os uzbeques, muçulmanos sunitas, estavam em constante conflito com os muçulmanos xiitas, que governavam a Pérsia. Em apenas alguns anos, os judeus de Bukhara e Samarcanda foram totalmente isolados dos judeus na Pérsia. Isso foi devastador. Durante séculos, eles integraram uma vasta rede judaica com orações, costumes e identidade compartilhados. Agora eles estavam sozinhos. Sem ninguém para orientar, sem comunidade por perto para manter a tradição. E lentamente, uma nova identidade começou a tomar forma, nascida não por escolha, mas por isolamento. Eles se tornaram os judeus Bukharan. Este é o professor Menashe Shaimov, um judeu Bukharan que emigrou do Uzbequistão. Por causa das diferentes guerras, perdemos o acesso a outras comunidades judaicas. Então, nossos rabinos, eles tiveram que descobrir seu próprio sistema internamente, porque não podiam mais confiar nos rabinos. Você envia uma carta para o Iraque, ela volta um ano depois. Não é viável para a comunidade operar. Isolados do mundo judeu, os judeus bukharianos tiveram que traçar seu próprio caminho religioso. Isolados, mas resilientes. Mas a independência religiosa não foi o único desafio. Como nos primeiros impérios muçulmanos, os judeus sob o Kanato de Bukhara foram rotulados como dhimmi, cidadãos de segunda classe. Eles pagavam um alto imposto jizya e seguiam leis humilhantes destinadas a lembrá-los de seu status inferior. Cintos, turbantes e cores das roupas indicavam a posição social. Judeus eram proibidos de usar certas cores e, por vezes, obrigados a usar uma fita ou estrela amarela, lembrando o Holocausto séculos depois. Eles podiam montar burros, mas não cavalos, para não ficarem mais altos que os muçulmanos. Eles não podiam construir casas mais altas que uma mesquita. Todas essas leis discriminatórias foram aplicadas aos Bukharis, devastando nossa comunidade naquele período. As leis dhimmi proibiam os judeus de construir ou reparar sinagogas. Mas se você visitar a cidade de Bukhara hoje, verá uma sinagoga que está de pé há mais de 400 anos. Esta é a sinagoga Yehudi, construída em 1620 no bairro judeu. Mas a sinagoga não foi construída ilegalmente. Conta a lenda que um rico muçulmano pressionou uma viúva judia a vender suas terras para que ele pudesse usá-la como reservatório de água. Ela concordou, mas com uma condição: que o terreno adjacente fosse dedicado para uma sinagoga. Seu nome é desconhecido, mas seu legado permanece. Graças a ela, os judeus de Bukhara tinham um local sagrado para se reunir, apesar das adversidades. A história dela capturou o que significava ser um judeu bukhariano, negociando a existência, sacrificando-se pela sobrevivência. Mas essa sobrevivência foi testada novamente quando a tribo muçulmana Mangit assumiu e estilizou a região como o Emirado de Bukhara. E intensificaram a perseguição aos judeus. Isso é o que acontece ao permitir judeus em nossa cidade. Houve casos em que uma pequena porcentagem de pessoas se converteu. Eles eram chamados de judeus Shala e se converteram ao Islã. Em público, eles praticariam o Islã, se vestindo e agindo como muçulmanos. Dentro de casa, eles ainda seguiriam as leis judaicas. Menos de uma década depois, a comunidade bukhariana enfrentou um novo tipo de agitação, não de um conquistador, mas de um rabino. Em 1793, o rabino Yosef Mamon, um rabino sefardita da terra de Israel, chegou em Bukhara e ele mudou tudo. Ele trouxe práticas religiosas rigorosas, novos costumes e uma determinação feroz para corrigir o que ele via como decadência espiritual. A chegada dele transformou e dividiu a comunidade, pois havia uma questão mais profunda com a qual os judeus de Bukhara há muito lutavam. Eles precisavam de ajuda externa para sobreviver? Ou já haviam provado que podiam se sustentar por conta própria? O rabino Mamon não pretendia mudar o curso da história judaica de Bukhara. Ele viajou à Ásia Central para arrecadar fundos aos judeus empobrecidos na Terra Santa. Ao chegar a Bukhara, ele encontrou uma comunidade que se considerava espiritualmente pobre. Ele ensinou à comunidade novos costumes sefarditas, práticas comuns entre os judeus do sul da Europa e do Oriente Médio. Para os Bukharans, ele era conhecido como Shacham Yosef. E aqui é onde fica interessante. De acordo com alguns historiadores, a comunidade estava ansiosa por renovação. Séculos de opressão religiosa tiveram seu preço, e várias práticas judaicas foram perdidas. Então, os bukharianos viam Shacham Yosef como um farol que lideraria sua comunidade para fora da escuridão religiosa. Mas nem todos concordam. Alguns historiadores alegam que a comunidade bukhariana não estava prestes a desaparecer.
Apesar de seu isolamento, eles mantiveram o mesmo conhecimento e costumes dos judeus na Ásia Central, guiados pelo líder Shacham Zacharia Matzliach. A chegada do Shacham Yosef causou um grande cisma entre os judeus bukharianos, que não queriam adotar um novo estilo de vida sefardita. Os seguidores do Shacham Zacharia queriam preservar as tradições que vinham praticando há séculos. Por anos, a comunidade ficou dividida. No entanto, os seguidores do Shacham Yosef triunfaram no final. E a maioria dos Bukharians adotou seus costumes sefarditas. Por quê? Bem, como um jogo de poder real, Shacham Yosef casou 2 filhas em famílias Bukharian influentes. Seus genros eram ricos, respeitados e hábeis em angariar apoio. Gradualmente, os antigos hábitos foram trocados, porém com um preço. A liturgia persa, as tradições únicas do judaísmo Bukharan, o legado espiritual que eles mantiveram vivo no exílio, muito disso desapareceu no fundo. Uma comunidade que sobreviveu por tanto tempo longe dos principais centros da vida judaica e agora assumiu um novo caráter. Poucas gerações depois, tudo mudou de novo. Desta vez, para melhor. Em 1868, a Rússia Imperial invadiu a Ásia Central e transformou o Emirado de Bukhara em um estado fantoche. Para os judeus de Bukhara, foi a melhor coisa que aconteceu em muito tempo. Pela primeira vez em muito tempo, o povo judeu tem liberdade. Você não precisa mais pagar o imposto jazira. Você não tem mais o status de dhimmi e é livre para possuir terras. Você tem a liberdade de montar cavalos e fazer o que desejar. E uma grande classe de comerciantes surge durante esse período de tempo. É aí que muitos judeus bukharianos se tornam ricos. Isso é chamado pelos historiadores de uma era dourada da era bukhariana. Durante séculos, os judeus bukharianos foram cidadãos de segunda classe, oprimidos por impostos e restrições. Sob o domínio imperial russo, eles finalmente podiam respirar. Deixemos claro que isso não foi um ato de boa vontade da Rússia. Os judeus Ashkenazi no Império Russo sofreram infortúnios. Eles foram amontoados no gueto de assentamento, onde enfrentavam pobreza e perseguição. O Império Russo não amava seus judeus, mas apreciava o que alguns deles podiam fazer pela economia do país. Os judeus Bukharan possuíam séculos de experiência como comerciantes de têxteis e nos mercados de algodão na Ásia Central. Então, a Rússia Imperial concedeu-lhes privilégios especiais, permitindo que se tornassem súditos russos, pulassem o sistema de guilda de comerciantes e se movessem livremente pelo império para o comércio. Em troca, a Rússia poderia esmagar seus rivais no comércio de têxteis. Durante esse período, os judeus bukharianos prosperaram. No fim do século XIX, judeus da Ásia Central sentiram o desejo de se reconectar com sua terra natal ancestral. Alguns judeus bukharianos iniciaram a jornada para a Palestina otomana. Eles não só se estabeleceram, como também construíram. Um novo bairro surgiu em Jerusalém, o bairro Bukharian, financiado em parte pela crescente riqueza da diáspora Bukharian. Por um momento, a comunidade existiu em 2 lugares, um com um olho no passado, o outro na promessa de reviver a antiga pátria judaica. Mas, como sempre na história judaica, os tempos áureos são efêmeros. Em 1917, o Império Russo desmoronou, os soviéticos tomaram o poder e os bons tempos acabaram. Os judeus Bukharan perderam tudo, seus negócios, suas casas, suas liberdades, tudo confiscado pelo regime comunista. Muitos fugiram, juntando-se aos seus parentes na Palestina obrigatória. Outros permaneceram, enfrentando novos desafios. Ao mesmo tempo, ondas de judeus Ashkenazi, escapando dos nazistas, começaram a chegar na Ásia Central, buscando refúgio na região que os judeus Bukharian habitavam por séculos. A história Bukharian iniciava uma nova fase, influenciada pela guerra, migração e o rígido controle do Estado soviético. Arun Arunov ainda se recorda de como era acolher refugiados quando criança. Eu queria pegar aquele pedaço. Meu pai disse, não toque nisso. Este pão é para aqueles judeus que vieram da Ucrânia, Belarus, Moscou. Eu disse, por que tanta discriminação? Por que eu não posso? Mas ele diz, essas pessoas enterraram seus pais, seus filhos vivos. Eles tiveram uma tragédia? Deixa-os comer isso. Você come esse pão. Milhares de judeus Bukharan foram recrutados para o Exército Vermelho e muitos morreram em batalha contra os nazistas. Alguns foram feitos prisioneiros de guerra, onde se passaram por uzbeques para sobreviver. Após a Segunda Guerra Mundial, a comunidade Bukharan enfrentou uma nova realidade, onde foram novamente separados de seus companheiros judeus. Agora pela cortina de ferro.
Os soviéticos classificaram os judeus como uma nacionalidade distinta, mas dificultaram muito viver como judeus. A repressão religiosa forçou o judaísmo a se esconder. Os soviéticos queriam nos transformar em homo-soviéticos. Eles queriam que esquecêssemos completamente nossas tradições, nossos feriados e tudo mais. Mas nossas mães resistiram e elas venceram essa batalha. Graças aos seus esforços, elas tentaram manter todas as crianças no caminho judaico. Nossa língua, a língua Bukhara, nossas tradições e oração. Então, a comunidade Bukhara se adaptou, realizando cerimônias secretas de casamento judaico e bar mitzvahs em grupo. E apesar de tudo, eles mantiveram tradições e costumes únicos. No Uzbequistão, logo antes do Pesach, muitas famílias tinham que abater cordeiros para o Pesach por causa da ideia do Korban Pesach. Meus avós costumavam se vestir como um judeu pobre entrando na sala do nada. Eles entravam com a roupa e perguntavam: quem sou eu? Sou um judeu que foi para o Egito e realmente criando e encenando tudo isso na frente das crianças. Honrar os antepassados é uma característica marcante da comunidade judaica bukhariana, tornando-se uma forma de resistência silenciosa para preservar a memória e o significado em um mundo que tenta apagá-los. Um dos maiores valores é a preservação da comunidade e garantir que você está lembrando e honrando seus idosos enquanto eles estão vivos, e especialmente quando eles se foram. Essas homenagens são chamadas de Yushvo, reuniões anuais realizadas no aniversário da morte de um ente querido, mesmo décadas ou séculos depois. Em um Yushvo, as famílias se reuniam em longas mesas para compartilhar histórias sobre o falecido, permitindo que essas memórias fossem transmitidas de geração em geração, mantendo-as vivas. Eles orariam juntos e absorveriam avidamente as lições religiosas dos membros mais instruídos da comunidade. E se agentes soviéticos invadissem a festa, os celebrantes discretamente ignorariam os elementos religiosos e apenas desfrutariam de uma noite de festa e recordação. A tradição Yushvo existia antes do regime soviético, mas se tornou um refúgio durante o comunismo. Essas celebrações ajudaram os bukharianos a manterem sua identidade judaica diante de um regime determinado a eliminá-la. Nos anos 70, poucos judeus bukharianos começaram a partir conforme as restrições soviéticas reduziam. Na década de 1980, esse pequeno número se transformou em uma enxurrada. Os sonhos de Mikhail Gorbachev de manter a União Soviética unida podem ter recebido um golpe mortal hoje. O colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991 e a crescente violência no Uzbequistão e Tajiquistão levaram milhares a buscar uma nova vida em outro lugar. Hoje, apenas algumas centenas de judeus permanecem no Uzbequistão. O coração da comunidade bukhariana agora pulsa em Israel e Nova York, com comunidades menores em toda a Europa e América do Norte. Mas transplantar uma comunidade de 2000 anos da Ásia Central não foi fácil. Muitos imigrantes bukharianos perceberam que seus costumes, preservados por gerações, pareciam estranhos nos espaços judaicos americanos. Frequentemente, presumia-se que eles não tinham conhecimento judaico, mas isso estava longe da verdade. Eles preservaram o judaísmo, não o perderam. Como todo imigrante, enfrentaram o desafio de construir uma nova vida, língua, regras e cultura. Mas eles não vieram de mãos vazias. Quando você vive em uma comunidade onde uma noite você vai dormir na Rússia e no dia seguinte acorda na União Soviética, não pode confiar no governo nem no chefe. Então você precisa encontrar uma maneira ou negócio que dependa de você. Muitos bukharianos abriram negócios como joalheiros, barbeiros, alfaiates, dentistas e farmacêuticos. Profissões que podem ser levadas em uma mala para qualquer lugar. Eles levaram as receitas consigo para onde foram. Os bukharianos ainda preparam sua culinária singular, com pratos influenciados pelas diversas culturas que dominaram a Ásia Central. Como este é um pão de Tashkent. Tradicional, macio e delicioso. Comemos isso todos os Shabbats. Outra parte interessante é algo que é chamado de shak-chak. É uma influência asiática da China, mas feito de massa e mel. E geralmente as pessoas comem juntas e bebem com chá. Eu não recomendo comer isso tudo sozinho, porque então você teria que comprar uma segunda assinatura para a academia. A história dos judeus Bukharan é um conto de resiliência esculpido no exílio. Cortados do mundo judeu, forçados a se converter, proibidos de orar. Mesmo assim, eles sempre se mantiveram judeus.
O último século testou sua resistência ao limite. Porém, os bukharianos preservaram sua identidade. E mesmo agora, à medida que a assimilação se aproxima e as tradições evoluem, eles se comprometeram a manter sua história viva, a lembrar de onde vieram e a garantir que o mundo não esqueça sua história extraordinária.